Não. Uma prova participativa ó, na faculdade, mas é que a turma de vocês é grande, né? Não tem como colocar todo mundo. Eu tenho dúvida em relação à prática. Vai ter os dois grupos, o 1 e o 2, vai ser só com o Matheus ou um é contigo e o outro é com o Matheus? Na quinta de manhã é comigo. Tá, beleza. Agora não sei como é que vai funcionar, né? O horário do professor Matheus, alguém sabe? Eu acho que tem uma outra Acho que é na turma? terça de tarde. Não sei, alguém confirma aí que é do outro grupo. Terça de Quem é tarde. terça de tarde. Isso. E os da quinta pela manhã são comigo. Aí. Eles estavam pensando em dividir a turma em 3, mas acho que não vai acontecer. Vocês vão ficar em 2 turmas, né? Daí vamos ver como é que vai ser, se a gente vai recuperar também, de repente, como a gente está andando, né, com as práticas agora à noite, as teóricas, né? Se sobrar, a gente coloca práticas, vamos ver como é que vai ser, tá? Mas a gente depois consegue recuperar bem essas aulas. Mas quinta de manhã é comigo e terça de tarde, então, é o Pro Mateus, tá? Eu acho que não sei se está dividido ao meio a turma, vocês são em 27? 28? Enfim, são uma turminha comigo e a outra com o Pro Mateus, tá? Acho que podemos começar, então. Eu dei uma modificada nessa aula, ela ficou um pouquinho comprida, então vamos ver até onde a gente vai, tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me interromper, tá? Vocês viram que eu repito bastante algumas coisas, até porque, como a gente não está tendo a prática, é interessante para vocês já irem se ambientando com algumas palavras, algumas coisinhas já que vocês não estão visualizando, né? Mas eu acho que tá fácil, tá tranquilo, tá entendível, né? À medida do possível. Deixa, então, eu... Qualquer coisa, vocês podem me interromper sem problema nenhum. Entrou para vocês aí? Sim. Sim. Tá, joia. Gente, vocês me deixam falando sozinha, eu fico tão triste. Deixa eu colocar aqui. Mas vamos lá, então. Pessoal, então chegamos, né, na famosa técnica radiográfica periapical, que a gente só até agora só falou um pouquinho, mas é basicamente aquela técnica que vocês vão usar no dia a dia da clínica, né? Os que já participaram, sei que tem alguns colegas aí que participaram das clínicas auxiliando, tiveram a oportunidade de presenciar isso e ver como realmente essa radiografia é utilizada, né? É o carro-chefe. Nas dúvidas, né, com relação quando a gente tem a panorâmica, a gente lança a mão da famosa periapical, tá? Então, o que que nós precisamos numa boa radiografia para diagnóstico? E aí eu falo não só da periapical, tá? Abranger toda a área de interesse, certo? Deixa eu só colocar o... Abranger toda a área de interesse, ter o menor grau de distorção possível. Gente, aqui principalmente na periapical, né? Por quê? Porque nós utilizamos essa radiografia para endodontia também, para medições, para implante em alguns casos, né? Hoje em dia nem tanto, porque tem a tomografia. Mas então ela tem que ser o mais fidedigna possível do tamanho real do dente. Então, quanto menor distorção possível, ter ótima densidade e contraste. Aí eu estou falando desde a obtenção da imagem, né, o tempo de exposição, os cuidados com o filme ao processamento, tá? Então, tudo isso a gente faz para quê? Para evitar as repetições, né? A gente quer chegar a um nível que a gente não repita as radiografias. Numa primeira tomada radiográfica, a gente tem uma radiografia totalmente aceitável do paciente. Então, revisando, quais são os exames radiográficos intrabucais? Oclusal, que nós já tivemos. O que que a gente tem na oclusal? Áreas maiores, né? Maxila e mandíbula. O filme é maior, é um filme diferente, certo? A abertura dele é diferente, vocês vão ter a oportunidade de conhecer depois. É para grandes áreas.
dentes impactados, né, dentes retidos, raízes residuais, enfim. E interproximal. Interproximal é aquela radiografia que eu tenho o quê? Coroas, tanto dos superiores como dos inferiores, e osso alveolar na mesma radiografia, certo? O básico que a gente utiliza dessa radiografia é em pré-molares e molares. Não fazemos de anteriores? Pode-se fazer, como a gente viu. Existe a técnica? Sim, mas é muito raro. Hoje em dia é muito raro a gente fazer de anteriores. E chegamos na tão famosa periapical, né? Que por sua vez é dividida em duas técnicas: bissetriz, certo? E paralelismo. Hoje, então, vocês vão conhecer um pouquinho da bissetriz. Se tiverem dúvida, vocês podem me interromper depois, tá? Porque na periapical eu vou precisar do quê? Coroa, né? Raiz, ápice e tudo que eu tenho ao redor do ápice daquele dente, certo? Não é tão apenas a coroa e o ápice, a pontinha do ápice. Não, eu tenho que ter um pouco além, eu tenho que ter esse cuidado, né? De ver todas as estruturas que estão em contato com esse dente, o que está acontecendo com esse dente, o osso alveolar, né, em volta desse dente, tudo que circunda esse dente, certo? Aqui nós temos uma radiografia periapical, tá? Continuando com o radiopaco e o radiolúcido, né? Nós temos tons brancos, pretos e cinza numa radiografia, como a gente já viu, tá? Viram que essa região aqui bem mais radiopaca é uma endo, é um canal do dente feito. Esse dente é um primeiro molar. E aqui a gente poderia dizer que é uma radiografia de primeira região superior, que a gente vai ver mais à frente. Por quê? Porque a gente pega a região de molares. Vejam que eu tenho primeiro, segundo e um terceiro molarzinho conoide, de uma forma anômala, mas é um terceiro molar, tá? O que eu tenho aqui, ó? Coroa, raízes, os ápices, né? E além dos ápices, tudo que circunda em volta, tá? Porque se houvesse alguma lesão, alguma coisa, eu teria a oportunidade de estar visualizando, certo? Então vejam os canais, a totalidade das raízes, né? E do ápice até para eu ver também como está esse tratamento de canal, se ele está bem feito, se ele necessita retratamento ou alguma coisa assim. Então, o objetivo da periapical é proporcionar a visão em conjunto das estruturas componentes do órgão dental e região apical, certo? Coroa, raiz e tecidos circundantes, tá? Para que eu tenha informação, no caso, e tenha detalhes o suficiente para eu poder dar um diagnóstico, ou pelo menos tentar chegar, né, o mais próximo possível do diagnóstico a partir daquela radiografia. Porque a periapical nada mais me dá do que são detalhes, muito detalhe, ela é rica em detalhe, ela é para isso. E as técnicas que eu tenho dentro da periapical, paralelismo e bissetriz. As indicações. Então, estudo da relação decíduo e permanente, que vocês viram que na interproximal eu vejo, mas eu vejo muito pouco. Se eu errar um pouquinho da minha angulação vertical, eu acabo cortando ou os decíduos superiores ou os decíduos inferiores. Então, eu até vejo, mas ela não é o ideal para isso. O ideal seria uma periapical. Eu vejo a relação desse decíduo com o permanente, como é que está a formação, como é que está a risogênese, em que estágio, né, de desenvolvimento ele se encontra. Alterações patológicas do periodonto de sustentação, como é que está o ligamento, né, como é que está a lâmina dura, como é que está o osso desse dente. Surgimento de cáries não é muito indicado, mas se é uma cárie extensa, eu tenho condições de ver também. Granulomas, cistos, lesões, enfim, né? Tanto lesões radiopacas, lesões radiolustas, eu tenho possibilidade de ver nessa radiografia. Alterações pulpares e dentinárias, né? Pode ser que eu tenha uma reabsorção interna, né? Ou uma reabsorção externa, eu consigo ver também nessa radiografia. Obturação, aqui no caso daquela radiografia que a gente viu ali de molares, tem uma obturação, que é um tratamento de canal no primeiro molar superior. Eu consigo ver se ela está, no caso, radiograficamente, se ela está bem feitinha, né? Se está bem no ápice, se está tudo bem feitinho. Manipulação dos condutos articulares, aqui quando eu estou no tratamento endodôntico, né, vou fazendo as radiografias, né, para ver como é que eu estou, se estou chegando até o ápice, vou limando, ela é também para esse fim.
E algumas anomalias dentárias, também como a gente viu naquela radiografia anterior, aquele terceiro molarzinho, né? Anômalo, né? Porém, um terceiro molar, é um terceiro molar conoide. O filme que a gente utiliza, vocês já estão até cansados, né, de ver, certo? É o padrão, que é o 3x4. Em algumas ocasiões, a gente utiliza o filme infantil, certo? Em boquinhas pequenas, dentição mista, tá? Dentição decídua, a gente usa o filme um pouquinho menor, certo? Esse é o ladinho do envelope, que é o lado que não deve ser exposto. Por quê? Porque desse lado, não sei se vocês lembram, tem a lâmina de chumbo, né? Se você, por acaso, por descuido, acabar expondo, a radiografia sai, porém menos densa, mais clarinha, e com aquilo que a gente chama de escama de peixe, aquele risquinho na radiografia que me indica que ela foi exposta do lado contrário, mas aparece igual a imagem. Claro que eu não vou utilizar para diagnóstico, tá? Mas a imagem, a exposição acontece também. E aqui o lado que deve ser exposto, né? O lado branco da radiografia, tanto da adulto como da infantil. Aqui o nosso, que vocês não tiveram oportunidade de conhecer ainda, né? O nosso aparelho de raio-x, que a gente vai usar bastante no decorrer do semestre, tá? Da onde a gente vai fazer todos os nossos trabalhos. Técnica periapical da bissetriz. Essa técnica, então, ela obedece uma lei isométrica de Sierzyński. Quem foi Sierzyński foi quem idealizou a técnica da bissetriz, tá? Essa técnica ela tem um pouquinho de matemática junto, certo? A imagem projetada tem o mesmo comprimento e as mesmas proporções do objeto, desde que o feixe central de raio-x seja perpendicular, muito importante essa parte, perpendicular à bissetriz do ângulo formado pelo plano do filme do objeto. Pô, o que é isso, né, Pro? Agora eu mostro para vocês, tá? Temos a seguinte situação, deixa eu só ver, não tem os risquinhos. Pessoal, eu tenho aqui, ó, o dente em questão que eu estou querendo radiografar, tá? Aqui está o dente. Introduzi a película, o filme, na boca do meu paciente. Vejam que entre o dente e a película, eu formo um ângulo, né? Eu tenho um ângulo. A metade, bem a metade deste ângulo, o meio deste ângulo, né? Este número 3 aqui, a gente chama de bissetriz, certo? Bissetriz nada mais é do que a metade do ângulo formado, então, entre o dente e o filme, tá? Então, aqui se deu a minha bissetriz. Para eu ter, então, né, uma imagem real, ou seja, o mais próximo possível do que eu tenho do tamanho do dente, o meu cilindro, o meu feixe de raios centrais, ele deve incidir bem perpendicular, ou seja, em 90 graus com a bissetriz do ângulo, tá? Com essa bissetriz. Tranquilos ou mais ou menos? A gente vai repetir bastante isso e depois na prática eu demonstro com as mãos que fica bem mais fácil e em boca, tá? Mas o que é o importante? Que o feixe de raios centrais, ou seja, o cilindro, o meu aparelho, né? Eu vou ter que direcionar 90 graus com essa bissetriz formada entre o dente e o filme. Para eu ter o quê? Para eu ter uma imagem aceitável, uma imagem real praticamente do tamanho do dente mesmo, tá? Então, quando eu tenho meu feixe raio-x 90 graus com a bissetriz, eu vou ter radiografia sem alongamento e sem encurtamento, que é o que eu preciso. Eu preciso de uma radiografia fidedigna, né? Do tamanho normal do dente. Aqui temos duas radiografias, tá? Do que a gente chama de quarta região superior. Quarta região superior, pessoal, é a região de incisivos, tá? Região de incisivos. Duas técnicas bem realizadas, onde eu não tive alongamento nem encurtamento, que eu posso dar um diagnóstico, certo? E eu tenho que coroa, ápice, área circundante, estruturas adjacentes, né? Tanto os dentes como as estruturas anatômicas, certo? E aqui, não sei se vocês percebem, um dentinho extranumerário, tá? Tentando erupcionar lá para cima, tá? Então, foi obtido a minha intenção, que era poder dar um diagnóstico? Sim. Tem uma radiografia bem realizada? Sim, tranquilo.
Aqui também, uma quarta região superior. Eu vou repetindo que depois a gente vai falar em regiões, tá? Uma quarta região superior, onde eu tenho uma dentição mista, ó, os dentinhos de leite, né? E os permanentes por erupcionar, onde eu tenho aqui um dente extranumerário erupcionado, tá? Então, atingir, né, consigo dar o diagnóstico com essa radiografia? Sim. Uma radiografia bem realizada, né? Tenho margem de segurança, sim, aqui cortou um pouquinho, né? Mas não tem problema, dentição mista, então tá tranquilo, certo? As duas radiografias de quarta região superior, que é a região de incisivos. Agora, o que que acontece? No momento em que eu erro, né? Que eu erro esse ângulo, essa angulação vertical, certo? Ou seja, eu exagerei nessa angulação vertical. Vejam que a bissetriz seria aqui, ó, tá? Aqui deveria ser o feixe de raio-x. Eu aumentei essa angulação, eu errei essa angulação, certo? O que que acontece com a minha imagem? Acaba tendo um encurtamento, certo? Quando eu aumento a minha angulação vertical, lembro que a angulação vertical eu estou trabalhando, né? Linha de oclusão para cima e para baixo. Então, eu aumentei a minha angulação vertical em relação à bissetriz, eu vou ter um encurtamento da imagem. Pro, como é que você sabe que essa imagem está encurtada? A coroa é 1/3 da raiz. Então, vejam que aqui eu tenho a coroa, né? Então, falta no mínimo mais um pedacinho de raiz, tá? Então, eu digo que essa radiografia está encurtada. Por quê? Porque a angulação vertical está aumentada em relação à bissetriz. Não está em 90 graus com a bissetriz, ok? Se tiver alguma pergunta, vocês podem me interromper. E o caso contrário também, né? No momento em que eu diminuo essa angulação, ou seja, agora eu desci, né? Desci com o meu aparelho, com o meu cilindro, tá? Eu desci. Aqui, ó, está a bissetriz. Os 90 graus seriam aqui. Eu desci, né? Desci demais com o meu feixe de raio-x. O que que ocorre com a minha imagem? Ela vai ficar do tamanho que ela deve? Não. Aqui vocês percebem, eu acho que nitidamente, que houve o quê? Um alongamento da imagem, né? Preciso de mais uma película aqui em cima para poder terminar a radiografia. É uma radiografia que eu posso dar um diagnóstico? Não, né? Eu não tenho como dar um diagnóstico de uma radiografia assim. Então, a falta dos 90 graus com a bissetriz, né? Ou seja, eu diminuir demais a angulação, eu vou ter um alongamento da imagem final. O que que a gente faz, então? Como é que a gente consegue chegar, né, nessa bissetriz ou nessa radiografia ideal? Para isso, a gente tem que fazer o quê? Né? A gente deve obedecer a alguns princípios básicos, tá? Que a gente vai ver um por um, vagarosamente. Posição da cabeça do paciente, tá? Aí a gente vai levar em consideração alguns planos e linhas. Divisão da arcada dentária, aquilo que eu falei para vocês das regiões. A gente vai falar muito depois nas práticas, tá? Primeira, tu fez da terceira, tu fez da quarta, de que região você fez essa radiografia, que região você queria. Posição do filme, como ele deve ser colocado na boca do paciente, tá? Quando for região de anteriores, quando ele for região de posteriores. A manutenção do filme na boca, como esse filme vai ficar na boca, o paciente vai segurar, vou usar posicionador. Angulação dos feixes de raio-x. Como é que eu vou fazer essa angulação vertical e essa angulação horizontal, né, para cada região? E alguns pontos de incidência que vão nos ajudar até depois, né, quando a gente precisar, ou assim mesmo com o posicionador, para a gente ter uma ideia, né, da localização e do local que a gente vai fazer a radiografia, se está bem posicionado ou não. Porque o posicionador, ele nos ajuda, mas ele não faz milagre, né? Algumas noções, alguma coisinha a gente tem que ter até de posicionamento para não errar também a radiografia. Em relação à posição da cabeça do paciente, então nós obedecemos planos e linhas. A gente já viu, já falou alguma coisa, né? Vamos repetir agora mais detalhadamente, né? O plano sagital mediano, então, vocês já viram, já sabem, né?
que divide a cabeça do nosso paciente em lado direito e lado esquerdo, bem na linha média, tá? E que nas tomadas radiográficas, esse plano sagital mediano, ele fica perpendicular ao solo. Plano de Camper, também já vimos, né? Só que aqui tem um diferencial que a gente vai ver depois, tá? Vai do tragus à asa do nariz, certo? E paralelo ao solo. Pois temos umas ações tomadas radiográficas e maxila, o paciente tem que estar bem sentadinho, tá? Vejam que a cabeça do paciente está bem retinha e está na vertical. Então, quando eu faço de maxila, paciente bem sentadinho, verticalizado, tá? E plano de Camper paralelo ao solo, tá? Agora, quando eu estiver fazendo de mandíbula, tá? Muda um pouquinho. Eu inclino um pouco a cadeira, uns 15 a 20 graus, certo? E o plano de Camper muda. Ele vai de tragus à comissura labial e o paciente com a boca levemente aberta, certo? E Camper também continua, tá? Paralelo ao solo. Então, essa modificação a gente vai ter. Vamos ter o Camper de maxila e o Camper de mandíbula, com também a modificação na colocação da cadeira, na colocação da cabecinha do paciente, tá? Divisão da arcada dentária. Isso é aquilo que eu estava falando para vocês com relação à região, certo? Eu não vou dizer para vocês, eu quero uma radiografia de incisivos, eu quero uma radiografia de canino. Eu vou dizer, eu quero uma da quarta, da terceira, da segunda, e vocês vão se ambientando. Então, aqui nós temos os 32 dentes, né? E como que a gente divide? Primeira região, tá? Vejam que vai do primeiro ao terceiro molar, certo? Eu chamo de primeira região superior. Aí nós temos lado direito e lado esquerdo. Aí nós temos primeira região inferior, lado direito e lado esquerdo. Lembrando que o nosso paciente está sempre de frente, tá? O lado direito é o contrário para vocês, como se você estivesse se olhando no espelho. Segunda região, nós temos pré-molares. O que eu tenho que ver, quando eu pedir para vocês, ou nós, professores, pedimos uma radiografia de segunda região, o que a gente quer? Pré-molares. Mas a gente vai ter que dar nome e sobrenome à segunda região, né? Se ela é superior, inferior e se ela é lado direito ou esquerdo, tá? Então, eu tenho aqui a segunda região superior, lado direito, lado esquerdo, inferior, lado esquerdo, inferior, lado direito. Só segunda região, eu não digo nada para vocês. Eu tenho que dizer se é superior, inferior e qual o lado. Terceira região. O que eu quero ver na terceira região? Terceira região tem um diferencial que é o canino, porém o lateral tem que aparecer sempre na radiografia de terceira região, tá? Ele é tipo papagaio de pirata, né? Ele tem que aparecer junto na fotinho do canino. Então, terceira região superior, eu estou falando de caninos superiores e caninos inferiores. E quarta região, né? Nada mais são do que os incisivos, tá? Agora, com relação à particularidade que eu falei para você do lateral, eu estou falando só da região superior. Canino inferior não precisa aparecer o lateral junto. Por quê? Qual a diferença dos superiores para os inferiores? Os centrais superiores são muito maiores, né, do que os inferiores. Aqui os inferiores eles são do mesmo tamanho. Então eles cabem os 4 na mesma película. O que não acontece geralmente na quarta região superior, que eu acabo centralizando os dois incisivos e o lateral fica um pouquinho de fora. Então, a obrigatoriedade dele é aparecer junto com o canino, tá? Então, eu tenho primeira região molares, segunda pré, terceira canino e quarta incisivos. Tranquilos? Aqui, então, para demonstrar para vocês um levantamento periapical completo, que a gente chama de boca toda. Tá? É como se fosse um quebra-cabeça da boca, um quebra-cabeça de uma radiografia panorâmica. Então, eu marquei para vocês aqui lado direito, tá? Lado direito do paciente. Aqui, quarta região superior, terceira, segunda e primeira, tá?
aqui vejam que até eu consigo pegar o elemento dentário 12 junto, né? Mas o 22 ficou comprometido, mas ele aparece aonde? Junto com o canino, tá? Talvez uma das mais dificilzinhas para vocês vai ser a terceira região. Por quê? Em função do detalhezinho do lateral, tá? Que não pode passar batido. Então, o lateral vem junto sempre com o canino, tá? Então, quarta região superior, os incisivos. Terceira região superior, canino. Pré-molares, tá? Vejam os dois prés aqui, o canino, primeiro pré e segundo pré. E primeira região superior, que são os molares, tá? Primeiro e segundo molar. Se não tem o primeiro, precisa ir mais para trás? Precisa. Eu preciso ver pelo menos essa região de tuber também, ó. Vejam dos dois ladinhos, para quê? Se a gente, de repente, tem alguma raiz residual, algum detalhezinho, então, para não passar desapercebido, tem que sair também junto na radiografia. Vocês vão ver depois que é um pouquinho mais difícil, em função do posicionamento, né? Bem lá atrás, às vezes pode causar um pouquinho de náusea no paciente, mas tem uma técnicazinha para a gente conseguir um pouquinho mais para trás, tá? O que mais eu queria colocar para vocês? Então, aqui, linha média, né? Vejo que quarta região superior e inferior, tá? Quarta região não tem lado, pessoal. Linha média, tá? Eu começo com o lado na terceira, né? Daí segunda e primeira. Tranquilos? Então, esse é o trabalhinho que vocês vão fazer, que vocês vão realizar, tá? Essas periapicais, o levantamento periapical, vocês vão fazer esse semestre. Esse é o trabalhinho que vocês vão realizar. A posição do filme na boca do meu paciente, tá? Lado de posição, lado da exposição, que é o branco, sempre voltado para o feixe de raio-x ou para o cilindro, para o cabeçote, né? Para o cilindro do aparelho onde está saindo a radiação. Centralizado na região de interesse, conforme a região que eu quero, uma quarta, uma terceira, uma segunda, uma primeira, eu vou centralizar, eu vou colocar de tal forma que eu veja bem aquela região. Picote, gente, muito importante. Vocês vão errar no início? Vão, né? Acontece. O picote sempre voltado para oclusal ou incisal, depende se eu estiver falando de molares ou incisivos, né? Sempre, sempre, sempre. E no momento que eu estiver usando o posicionador, sempre voltado para o lado da borrachinha. A borda superior ou inferior, por que eu falo superior ou inferior? Superior quando eu estiver fazendo dos inferiores, né? E inferior quando eu estiver falando dos superiores. Sempre ultrapassar um pouquinho, uns 3 milímetros da face oclusal, para eu dar no meu filme uma margem de segurança para não acabar cortando a coroa desses dentes. Dentes anteriores, o filme sempre na vertical, sempre em pé. Por quê? Porque são dentes mais estreitos e mais longos, né? Tem uma raiz mais longa. Então, eu utilizo para caninos incisivos o filme na vertical. Dentes posteriores, o filme na horizontal. O filme deitado, tá? Por quê? São dentes mais gordinhos, né? Mais extensos e com a raiz mais curta, certo? Então, não esqueçam disso. Região anterior, que é terceira e quarta, o filme em pé, na vertical, e primeira e segunda, que são dentes posteriores, é deitadinho ou na horizontal. Aqui, atentando vocês para o picote, né? Ó, aqui na oclusal vocês conseguem ver, é um pouquinho mais saliente, tá? Às vezes ele não tá bem demarcado, você está com dúvida, passa o dedinho, você vai sentir uma diferençazinha, né? Na altura naquele local. É onde você vai se guiar, né, para ter o lado da radiografia, se é direito ou esquerdo, e na hora do processamento é onde vai a colgadura, que é aquele grampinho com o qual vocês vão realizar o processamento. Manutenção do filme na boca do paciente. Método digital. Pessoal, que o digital é de dedo, tá? Não é digital de digitalizado. Então, eu utilizo o dedo indicador ou o polegar do paciente, dependendo da região que eu for fazer. Indicador é para dentes inferiores, né?
e o polegar para dentes superiores. Sempre a mão contrária ao lado examinado. Digamos que o paciente vai fazer lado direito, ele vai usar a mão do lado esquerdo e vice-versa. Salvo, claro, quando estiver trabalhando na linha média, aí você pode escolher a mão. Quando for quarta região, né, não tem problema tanto ser a direita como a esquerda, sem problema nenhum. Posicionadores, essa é a nossa alegria, tá? Artifício usado para segurar e manter os filmes periapicais dentro da cavidade bucal durante a exposição. E não só isso, né? Além de manter na cavidade bucal, ele nos localiza na hora da gente realizar a radiografia. Eles colocam para a gente onde vai ser a incidência, onde você deve colocar o cilindro. Aqui, então, dentes superiores, polegar, dentes inferiores, o indicador. Aqui, demonstração para vocês, tá? Um filme colocado, aqui nós temos o exemplo da realização de uma quarta região superior, polegar apoiando, ó, o filme, margem de segurança, esse pedacinho aqui, tem que sempre ficar um pouquinho, por quê? Porque o filme ele tem aquele local onde ele é fechado, onde ele tem o lacre, e ali então não tem, né, a parte do filme mesmo, é só embalagem, e pode acabar cortando na hora da exposição, e fica sem um pedacinho da coroa. Então, o polegar e o resto da mão apoiada no rosto. Por quê? Para não haver a movimentação dessa película, né? Que no momento que eu tenho a movimentação, é que nem fotografia, né? Movimentou, dá errado. Então, não pode ter movimento tanto da mão, da cabeça ou do cilindro, do cabeçote, tá? Mandíbula, então, também uma quarta região, só que agora inferior. O dedo indicador, como eu estou na quarta região, né? É aí indiferente, tanto a mão esquerda como a mão direita, né? Mas se fosse o lado direito, que eu estivesse fazendo um canino, eu usaria a mão esquerda. Então, o indicador e o polegar ou a mão apoiada, né? Próximo ao rosto, para ter uma certa firmeza, para não haver movimentação. Desvantagens do método digital. A mão do paciente, no caso, o dedo, né, é desnecessariamente irradiado, mas é muito pouca radiação, no caso, né? A pressão excessiva, isso sim é um problema, porque o que acontece? O paciente não tem ideia, né? Claro, mesmo você explicando no início do procedimento, certo? Ele não tem ideia, né, de se ele está apertando demais aquela radiografia, pressionando demais, né? E acaba curvando e resulta na distorção da imagem, na distorção da minha imagem final, certo? Então, é um problema que tem a questão digital. O paciente pode mover o filme, e é muito fácil, porque ele tem saliva, língua, enfim, é muito fácil movimentar, resultando em perda de informações da área examinada, né? E na ausência de posicionador, o feixe de raios centrais pode ser mal direcionado, causando Canicut, meia-lua ou halo, que eu falei anteriormente para vocês, né? Mas não só com a digital. Quando eu estou usando posicionador, também, se eu não colocar bem na mira, eu tenho esse mesmo probleminha, tá? Então, aqui mostrando para vocês, meia-lua, Canicut ou halo. Vejam essa área bem radiolúcida aqui, que não foi exposta. Aqui uma interproximal. Vejam que houve um erro na angulação, né, vertical, certo? Houve um erro. Eu estou tendo quase uma periapical dos inferiores e um pouquinho da coroa dos superiores cortada. Então, além do halo, outro erro que eu teria nessa radiografia seria a angulação vertical. Mas isso aqui nada mais é do que o halo radiográfico, meia-lua ou Canicut, tá? E aqui pressão excessiva, certo? O paciente pressionou demais. Vejam como fica disforme, desfocado, essa região apical aqui eu não enxergo, né? Houve uma pressão, parece que foi passar numa vassoura, né? E você não consegue ver nada naquela região ali, tá? Em função da pressão excessiva que o paciente colocou durante a contenção do filme. Manutenção do filme, então, por posicionadores. Ah, esses aqui vocês vão usar bastante. Então, tá no kit de vocês, né? Foi pedido.
certo? São os posicionadores de Ranchin, eles são utilizados para a técnica periapical da bissetriz, que é o que a gente vai realizar, porque eles têm um pouquinho de angulação aqui, né? Ele ajuda muito, mas igual a gente tem que ter uma noção dos pontos de incidência e como o paciente deve morder, porque ele também não faz milagre, a gente acaba errando também, tá? Então, muito cuidado, mas isso aqui ajuda muito, é maravilhoso, vocês vão ver o quanto ele é útil. Então, temos planos, linhas e agora os ângulos de incidência, que a gente já falou, né? Lembra que nós falamos de ângulos verticais, voltamos a falar nos ângulos verticais. Por que nós temos angulações verticais diferentes? Em função do posicionamento do filme, né, na boca marcada, até em função o quê? Do posicionamento dos dentes e da conformação anatômica. E a partir daí, o que acontece? A gente vai ter uma angulação diferente. Tá? Não só na região, ou com a formação anatômica dos maxilares, vocês vão ver, se vocês trabalharem com pacientes ou com os colegas de vocês, até nem precisa expor, mas só testar na boca do colega a própria colocação do posicionador, vocês vão ver que tem bocas maravilhosas de trabalhar e que tem bocas mais difíceis. Isso tudo se deve à conformação anatômica, tá? Da boca de cada um, o tipo de dente, abertura bucal, e isso dificulta um pouquinho, ok? Então, como a gente tem esses ângulos verticais, certo? O que a gente já comentou? Então, em função da linha de oclusão, né? Eu vou movimentar o meu cilindro para cima ou para baixo, certo? Para cima ou para baixo. Quando eu movimentar para cima, eu vou ter angulação positiva e para baixo negativa. E com o objetivo de se obter menor grau possível de alongamento ou encurtamento das imagens. Como a gente viu, né? No momento em que eu exagero na minha angulação, eu acabo passando demais do que da bissetriz e eu acabo ocasionando o encurtamento da minha imagem. E quando eu baixo demais o meu cilindro, né? Em relação à bissetriz, eu acabo ocasionando um alongamento, tá? Esses ângulos verticais, eles são medidos em graus e posicionados no lado de fora do aparelho, no goniômetro. Eu mostrei para vocês, mas eu vou voltar a mostrar agora nas fotos, tá? Depois, na prática, a gente vê o vivo e a cores. Aqui, essa tabelinha, pessoal, não precisa decorar, certo? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia dos diferentes ângulos que a gente utiliza, maxila e mandíbula. Então, vejam que na maxila eu tenho uma angulação positiva, porque eu estou acima da linha de oclusão, e mandíbula eu tenho angulação negativa, porque eu estou abaixo da linha de oclusão. Começo, então, lá na primeira, né? Ó, com os molares, certo? Com 20, 30 graus, e termino na região de incisivos com aproximadamente 45 a 50 graus, tá? Na quarta região superior, certo? Aqui eu começo em 0 nos inferiores, 0 a 5, menos, né? E na quarta região eu já estou em 15 ou 20, ok? Lembre-se então, positivo maxila, negativo mandíbula. Aqui então o goniômetro, tá? Vejam que tem risquinhos, tem os ângulos ali, aí aqui a gente seguia, né, para ver quanto deu, porque pode acontecer, mesmo usando o posicionador, o ideal é você olhar quanto deu, né? Se alguma coisa der errado na angulação, deu 40, deu 50, aumenta, diminui, e você vai poder se basear, então, por um número, né? Por uma numeração, por uma angulação, tá? Então, linha de oclusão, quando eu trabalho acima, eu tenho uma angulação positiva. Quando eu trabalho mandíbula, ou seja, abaixo, eu tenho uma angulação negativa. E aqui, então, para vocês terem escritinho depois para estudar, né? Se a angulação vertical for diminuída, o que acontece com a minha imagem final? Totalmente alongada, tá? Então, bissetriz, diminui demais, baixei dos 90 graus, eu vou ter o alongamento excessivo, né, dos dentes. E o contrário também, né? Se eu aumentar demais em relação à bissetriz, eu vou ter um encurtamento da minha imagem final, o que não é bom, né? Eu não posso permitir uma radiografia assim.
angulações horizontais. Então, aonde que a gente guia? Se guia pelo plano sagital mediano. Então, eu vou para a direita ou vou para a esquerda, né? Então, tem como objetivo determinar que o feixe central do raio-x seja paralelo às faces interproximais dos dentes, evitando superposição ou sobreposição dessas faces. Então, eu estou indo para a direita e esquerda em relação à linha média, né? E vocês lembram que eu comentei nas interproximais, né? No momento em que eu erro a angulação horizontal numa radiografia interproximal, eu tenho a sobreposição das coroas. Aqui nas periapicais também, certo? No momento em que eu erro um pouquinho essa angulação horizontal, eu também sobreponho as coroas dos dentes. Então, incisivos, como eu estou na linha média, eu tenho 0 graus, né? E à medida que eu vou me deslocando para a região posterior, próxima à orelha, eu chego a 80, 90 graus, tá? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Aqui, então, exemplificando, 0 graus, quarta região. À medida que eu vou me deslocando para a primeira região, eu chego a 80, 90. Tanto lado direito quanto lado esquerdo. E aqui exemplificando para vocês, certo? Uma periapical, ou melhor, duas periapicais com sobreposição das coroas, tá? Além da sobreposição, essa radiografia também não daria, porque cortou ápice, né? O que a gente não pode aceitar numa radiografia periapical, e aqui também. Mas a demonstração aqui é mais para a gente ter uma ideia da sobreposição de coroas, que também ocorre nas periapicais em função da angulação horizontal incorreta. Áreas de incidência dos feixes de raio-x. Então, na periapical, né, o feixe de raio-x ele é orientado para a região apical dos dentes, levando em consideração determinadas áreas de incidência para a gente se orientar durante a realização do exame. Na maxila, as áreas de incidência do feixe serão determinadas pela intersecção de linhas imaginárias, que seria o camper, né? Que a gente vai utilizar e vai descer com o camper seria o que está na horizontal e vamos descer com linhas imaginárias na vertical. Aqui exemplificando, eu tenho camper paralelo ao solo, tá? Quando eu vou fazer uma quarta região superior, eu tenho como área de incidência o ápice nasal. Para a terceira região superior, eu tenho asa do nariz. Segunda região superior, eu tenho centro da pupila. E primeira região superior é 1 centímetro a mais atrás da comissura palpebral. Então, eu traço linhas imaginárias, tá? Até camper. E nessa região aqui, onde tem a intersecção das duas linhas, certo? É aonde eu devo incidir o feixe central dos raios-x, que é o quê? É o centro do meu cilindro, tá? Deve incidir bem nesse ponto aqui. Aqui, então, é onde eu tenho os incisivos, o nosso canino, pré-molares e molares. Já na mandíbula, a orientação é um pouquinho diferente, tá? Eu vou traçar mais, vocês viram que tem muita linha imaginária, né? Começa com a bissetriz e vai. Uma linha imaginária, 0,5 centímetros acima da borda inferior da mandíbula. Dá para vocês colocarem o dedo, né? O dedo na base da mandíbula é mais ou menos isso, certo? Um pouquinho acima. E para cada agrupamento de dentes, né? Para cada região que nós vamos fazer, vai ter uma linha imaginária que vai descer. Então, eu só vou descer, basicamente, as da maxila, com exceção, né? Da quarta região inferior, que é a região do mento, e a superior, que é a ápice nasal. Canino é o quê? Asa do nariz, aqui centro da pupila e aqui 1 centímetro atrás da comissura palpebral, tá? Então, eu repito, terceira, segunda e primeira. Eu só desço com as linhas imaginárias, tá? Aqui, camper é só para questões de posicionamento, porque eu vou usar aquela linha 0,5, ó. A linha está aqui embaixo agora.
O camper é só para posicionamento, cadeira inclinada, né? E a única diferença é o quê? É a quarta região inferior. Preparação do nosso paciente. Então, a gente já preparou o filme, embalou a película, deixou tudo prontinho. O que que a gente vai fazer? Vai explicar para o paciente mais ou menos como funciona o procedimento. Você vai colocar uma radiografia, um filme na boca do paciente, né? Que ele vai precisar ficar sem se movimentar, de preferência também não movimentar a língua, tá? Algumas dicas vocês vão ter que explicar, vai demorar um pouquinho, ele vai ter que ficar paradinho, né? Se for o digital, não vai poder mexer o dedo, mão bem firme. E se for o posicionador também, não ficar mordendo o posicionador, que ocasiona o quê? Uma movimentação na auréola desse posicionador, que é onde eu vou incidir o feixe de raio-x. Retirar todos os objetos, né? Que sejam metais, que possam gerar alguma imagem fantasma na radiografia, ou estragar a radiografia, que eu não vejo algum detalhezinho. Prótese total, PPR, né? Aparelho ortodôntico móvel, claro, óculos e por vezes também até brincos, aqueles brincos grandes, né? Que vêm argolas, você pode pedir para tirar também. Às vezes também algum piercing, alguma coisa assim. Se der para tirar, você pode pedir para retirar, senão não tem problema. Ajusta a altura da cadeira e o encosto. Então, como eu falei para vocês, se eu estou trabalhando em maxila, eu tenho a minha cadeira mais verticalizada. E se eu estou trabalhando em mandíbula, eu tenho uma inclinação de 15 a 20 graus da minha cadeira. Coloco o avental de chumbo, protetor de tireoide, né? Protejo bem o meu paciente. Posiciono linhas e planos, né? Ou seja, camper e o sagital mediano. E começa sempre pela região anterior. Tá, pessoal? Não levanta isso quando eu estou falando no levantamento periapical, que pode ocorrer de você querer fazer uma única radiografia, está fazendo um tratamento endodôntico de um dente. Mas se estivermos falando de levantamento, começa-se sempre pela região anterior, né? Pela quarta, terceira, segunda e deixa a primeira por último. Tá? Porque em função do local, como ela toca lá atrás, no palato mole, pode dar um pouquinho de náusea no paciente, né? Ele levanta a língua, ele encosta. Então, é sempre bom vocês começarem pelo mais fácil, tá? E deixarem o mais difícil por último. O filme deve ser colocado sempre por lingual palatina, tá? Tanto superior quanto inferior, lingual inferior, palatino superior. No ponto que o filme toca o dente, forma um ângulo, vocês viram que é a bissetriz, né? E nessa bissetriz que eu vou incidir o meu feixe raio-x em 90 graus, tá? Alinhamento do feixe com os planos horizontal e vertical, que é muito importante cuidar. Aqui ocorre o quê? Ou encurta ou alonga a minha imagem, desculpa aqui. E aqui vai me ocorrer o quê? No horizontal, sobreposição. Então, no vertical, eu vou alongar ou encurtar, e no horizontal eu acabo sobrepondo as coroas. Os posicionadores, então, nos ajudam numa correta angulação, é uma mão na roda, ajudam bastante. E o método digital, o ângulo é determinado pelo operador, no caso, o goniômetro, né? Onde a gente viu ali que a gente vai marcar a angulação, tá? E vai ter mais ou menos, tentar ver a nossa bissetriz. Dentes superiores, agora a gente já começou a radiografar, tá? Então, nós arrumamos o paciente, colocou o paciente na cadeira, a gente vai começar o quê? Pelos incisivos, que é a nossa quarta região superior. O nosso filme a gente usa como? Em pé, né? Ou perpendicular ao plano horizontal, o filmezinho na vertical, em pé. Centralizo essa película entre os incisivos centrais, e a área de incidência, como a gente viu, é o quê? O ápice nasal, né? A ponta do nariz do nosso paciente. Então, aqui exemplificando para vocês, vejam que eu tenho a margem de segurança, né? Que é aquele espacinho que a gente deixa para não cortar a coroa dos dentes, bem centralizado, ó, como se a gente tivesse traçado aqui uma linha, né? Junto com a linha média. Então, 11, 12, 21, 22, tá? Bem no meio. Aqui como ele fica, em boca, né, apoiado lá no fundo,
deve ficar assim, porque o que que acontece? O paciente, de repente, vem, empurra com o dedo ali, faz uma pressão, acaba abaulando esse lado aqui, causando uma depressão no filme e acaba estragando a nossa imagem radiográfica. Aqui, então, o posicionamento, novamente, uma de segurança, polegar, a mão apoiada no rosto, né, para não haver o que? A movimentação da película, né, durante a tomada radiográfica, feixe de raios centrais no ápice nasal, certo? Angulação positiva, estou trabalhando em maxila e bem na linha média, tá? 11, 12, 21, 22. Aqui, então, o resultado radiográfico do que nós teríamos numa quarta região superior. 11, 12, 21, 22, os 4 incisivos. Vejam que corta realmente um pouquinho, né? Mais do 22 até que do 12. Então, como eu disse, aonde ele vai aparecer bem? Junto com o nosso canino, tá? Então, não esqueçam que o lateral é sempre com o canino. Ele é um infiltrado na radiografia do canino. Uma radiografia bem feita, margem de segurança. A região superior é rica em estruturas anatômicas, que vocês vão ver depois na rádio 2, mas aos pouquinhos vocês já vão se ambientando que a maxila é bem mais rica em estruturas do que a mandíbula. O paciente deve segurar o filme com o polegar, com leve pressão, né? Vocês viram que ali é muito fácil de causar um abaulamento, né? E acaba ocasionando distorção. Então, com leve pressão na cervical dos dentes, angulação vertical entre 45 a 50 graus, não precisa decorar, tá? Entre os incisivos centrais. Angulação horizontal, paralelo aos pontos de contato entre o 11 e o 21. Então, é zero, é bem na linha média. Bem na linha média, 0 graus. Então, aqui o que que eu tenho? Camper, paralelo ao solo, cadeira bem verticalizada, né? Angulação horizontal, 0 graus. Incidência, ápice nasal. Angulação vertical entre 45 a 50 graus, tá? É só para se basear. Entre isso e demais, deu, de repente, a conformação do paciente. O paciente tem os dentes mais vestibularizados, né? Pode ser que aconteça, tá? Isso aqui é só uma ideia, tá? É só para vocês se basearem, não quer dizer que não possa dar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, ok? Duas radiografias de quarta região superior, tá? Aqui vejam que esse paciente tem uma contenção, é uma área mais adiopaca. Por quê, pessoal? É um metal, né? Ofereceu maior resistência à passagem de radiação. Vocês lembram, né? Então fica mais adiopaco. O filme não foi ou foi sensibilizado? Não foi, né? Por quê? Porque o metal ofereceu uma resistência maior à passagem da radiação, tá? Só puxando um pouquinho o anterior. Então, duas quartas regiões superiores, tá? Vejam um pouquinho da diferença do contraste, né? Que a gente pode falar também um pouquinho em contraste radiográfico. Preferência é sempre essa aqui, um pouquinho mais densa, um pouquinho mais escura, com um pouco mais de contraste. Margem de segurança, vejam que aqui perdeu um pouquinho da margem de segurança, tá? Ainda tá na briga ali, dá pra gente aceitar, tá? Mas o ideal é um pouquinho mais de margem de segurança, tá? Então, duas quartas regiões superiores bem feitinhas. Região de canino superior, seria a terceira região superior. Continuamos com o filme como? Em pé, né? Ou seja, perpendicular ao plano horizontal, na vertical o nosso filme. Centraliza o filme sobre canino, sempre cuidando para quem esteja junto, para quem esteja aparecendo junto com esse canino, o nosso famoso lateral, né? Que é o papagaio de pirata, infiltrado da radiografia. Ele tem que estar junto com o canino superior, tá? Tem que estar. Então, aqui o canino superior, vejam que o lateral está aparecendo. Então, limite metade do incisivo superior para trás, né? Uma margenzinha de segurança. Continuamos com o polegar, vejam que está trabalhando do lado esquerdo e o paciente está com a mão direita, apoiando, tá? Polegar. O único detalhe é que o resto da mão deveria estar apoiado na face, tá? Para dar uma segurança maior. Margem de segurança,
Ó, vejam que feixe de raios centrais, ou seja, bem no centro do cilindro, pega onde? A asa do nariz. Aqui a nossa localização é onde se encontra o canino superior. Mão deveria estar, então, encostadinha ali, tá? Então, aqui novamente a visão e uma radiografia, uma tomada radiográfica. Lateral, né, junto com o canino. Ficou ótima, não teve sobreposição. Vocês vão ver que é comum acontecer um pouquinho da sobreposição do pré-molar sobre o canino, tá? Do primeiro pré-molar sobre o canino. Então, o paciente segura o filme com a mão contrária, né? Agora nós já estamos trabalhando em canino, então a gente modifica. Com uma leve pressão na margem cervical do canino. Leve pressão, certo? Angulação vertical positiva de 40 a 45. Perpendicular à bissetriz, né? Se vocês vão enjoar de ouvir isso aqui. E angulação horizontal paralela aos pontos de contato entre o primeiro do canino e o primeiro pré. Então, você distaliza um pouquinho. Poderia pensar em colocar entre o lateral e o canino. Aí você iria sobrepor muito. Você vai distalizar um pouquinho e vai entre o canino e o primeiro pré, tá? A área de incidência, então, a asa do nariz. Aqui, então, certo? Camper, paciente bem posicionado. Angulação horizontal de 60 a 75, ou seja, já saí do zero aqui, né? Estou vindo para posterior, estou vindo para o lado da orelha, estou vindo para trás, né? Então, de 60 a 75 graus. E angulação vertical positiva, 40 a 45. Diminui um pouquinho, né? De 45 a 50, 40 a 45 e na asa do nariz, tá? Lembrando sempre daquele cuidadinho, né? Que o lateral, o nosso lateralzinho tem que estar junto com o canino, tá? Ó, vejam que teve pouca sobreposição. Aqui, se vocês olharem, nessa aqui, tem um pouquinho de sobreposição da cúspide do primeiro pré, tá? Mas vale ainda. É bem difícil conseguir esse resultado, mas a gente prima por isso, tá? Por isso aquele detalhezinho de vir distalizar um pouquinho. Angulação horizontal entre o canino e o primeiro pré. Se você vem um pouquinho para frente, acontece essa sobreposição. Região de pré-molares, então agora a gente está falando em segunda região superior, já estou indo mais para trás, né? O que eu preciso ter nessa radiografia? Os dois prés. Pro meu paciente não tem um pré, não tem problema, você vai obedecer aquela região, né? Eu vou ver a partir da localização do que você vai fazer do canino para trás, eu vou ver o canino e vou ver que aquele paciente tem apenas um pré, mas a região eu tenho que pegar, tá bom? O longo eixo do filme agora muda, estou trabalhando com o filme paralelo ao plano horizontal, ou seja, o filme deitado, tá? O filme na horizontal. O filme centrado sobre o segundo pré, limite mesial, metade do canino. Então, você vem um pouquinho para frente. Para quê? Para não haver o perigo de você cortar a mesial do primeiro pré. Então, segunda região superior, você vai da metade do canino para trás. Coloca um pedaço do canino dentro. Aqui, pessoal, é um pouquinho mais para trás, ó, vem um pouquinho para frente. Metade do canino para trás, tá? Para eu poder ter o quê? Os dois pré-molares sem cortar a mesial do primeiro pré, tá bom? Margem de segurança, cuidando, né? Para não deixar sem. Aqui, então, estou trabalhando do lado esquerdo, utilizo a mão direita. Polegar, com uma leve pressão na cervical. Vejam que aqui eu tenho camper, né? E a área de incidência, desço uma linha do centro da pupila, aqui, ó. Então, o metade do cilindro, feixe de raios centrais, bem aqui, tá? Então, o que eu tenho? Margem de segurança, metade do canino para trás, aqui parece que está no lateral, mas em função da fotografia, um pouquinho mais para trás, ó, aqui, ó. Metade do canino para trás, tá? Mão sempre apoiada no rosto quando estiver fazendo a digital. Aqui, então, mais para trás um pouquinho, seria para eu ter esse resultado final, ó. Metade do canino para trás. Eu consigo pegar o que? Os dois pré-molares, que é a segunda região superior, tá? Então, o paciente segura com a mão contrária, com leve pressão na cervical dos prés.
Angulação vertical 30 a 40 positivo, sempre perpendicular à bissetriz. Angulação horizontal paralela aos pontos de contato entre primeiro e segundo pré, tá? Então, eu fui mais para trás agora um pouquinho, 70 a 80 graus. E a área de incidência, então, é entre o ponto de intersecção da linha tragos asa do nariz, ou seja, camper, a linha baixada do centro da pupila. Aqui, ó. Eu tenho camper, baixo do centro da pupila, até camper eu tenho onde deve ser o ponto de incidência do feixe raio-x. 70 a 80 graus, angulação horizontal, angulação vertical de 30 a 40. Vejam que eu vou descendo, né? Eu comecei mais alto nos incisivos e vou baixando conforme eu vou indo mais para os posteriores, tá? Aqui o resultado radiográfico, 2 radiografias bem feitas. Também, ó, então, metade do canino para trás, os 2 prés, coroa, raiz, ápice, osso circundante, tá? Aqui também vejam a riqueza de estruturas anatômicas. Como eu diferencio os molares também, né? Tem 3 raízes, os inferiores vocês sabem que tem 2, aqui então 1, 2. Mésio vestibular, disto vestibular e a palatina, ó. Aqui tá mais discreto, tá? Então, é de uma forma de eu diferenciar também uma radiografia superior de uma inferior. Região de molares, então, a primeira região superior. O longo eixo do filme continua paralelo ao plano horizontal, ou seja, meu filme continua deitado. São dentes mais largos, né, com raízes mais curtas, então eu preciso do meu filme deitado, para eu conseguir pegar no mínimo os 3 molares, né? Ou 2 e um pedacinho do terceiro, depende do tamanho desses dentes. Filme centrado sobre o segundo molar, limite mesial, metade do segundo pré-molar para trás. Depende, tá, pessoal? Depende do tamanho da boca do meu paciente, tá? Vejam que esse aqui, ó, esse canino pré-pré. Se eu for metade do segundo pré para trás, vai ficar muito para posterior, tá? Então, pode vir um pouquinho mais para frente, margem de segurança. Então, isso é muito, depende da boca do paciente, certo? Se for uma boquinha pequenininha, você vai sentir, por quê? Porque lá atrás vai te dar um stopzinho, você vai sentir uma resistência. Então, você já sabe que a boca do paciente é pequena e vai ficar um pouquinho mais à frente. Agora, muito cuidado, porque vocês vão trabalhar com o Bob também, lá na clínica, né, lá no laboratório, e o Bob, ele não tem limite, a boca dele é grande, então vocês têm que se guiar bastante, tá, por esses pontos de referência. Metade, né, do segundo pré para trás, metade do canino para trás, para quê? Para vocês não passarem muito do limite, porque o Bob não reclama, tá bom? Então, continuo trabalhando do lado esquerdo, mão direita, né? Polegar segurando, a mão apoiada no rosto, margem de segurança, tá? Ângulo de incidência, então aqui eu tenho camper, eu vou vir 1 centímetro atrás da comissura palpebral até camper, tá? Ali é o centro, aqui em cima, tá bom? Onde eu vou centralizar o meu feixe de raio-x. Aqui, então, a tomada radiográfica, né? Uma primeira região superior lado direito, tá? Vejam que eu tenho primeiro molar, segundo molar e região de Tuber. Certo? Não tenho terceiro, não. Para esse paciente não tenho terceiro, certo? E aqui, vejam que não houve a necessidade da metade do segundo pré para trás, né? Já estava no limite. Uma boca menor. Então, muito cuidado nesse sentido. Então, o paciente segura com a mão contrária, leve pressão na cervical dos molares, agora, claro, que nós estamos trabalhando. A angulação vertical diminuiu bastante desde que a gente começou, né, com os incisivos, de 45 a 50, nós estamos de 20 a 30, tá? Perpendicular à bissetriz sempre. Angulação horizontal, paralela aos pontos de contato dos molares, no caso do primeiro e do segundo, então 80 a 90 graus, certo? Área de incidência, ponto de intersecção entre camper e a linha baixada 1 centímetro atrás da comissura palpebral externa, tá? Então, aqui nós temos a visualização, camper, 1 centímetro atrás da comissura, aqui onde eu devo incidir meu feixe raio-x
para poder pegar os molares, no mínimo os 2, e a região de tuber, caso esteja ausente a juntuberosidade, caso esteja ausente o nosso terceiro molar. 20, 30 graus, angulação vertical, e angulação horizontal, estou quase, né? Quase 90 graus, de 80 a 90. Aqui, então, vejam que bonito, aqui nós temos os 3 molares, primeiro, segundo e terceiro, e ainda conseguimos, né? Olha, uma boca bem grande, bem boa de trabalhar. As raízes, ápice, região apical. Aqui também, primeiro, segundo e o terceiro parcialmente retido impactado, ó. Certo? Com a raizinha dilacerada. Aqui ainda também região do túber, fácil, tuberosidade, fácil de trabalhar aqui. Metade do segundo pé para trás, metade do segundo pé para trás, tá? Mas são bocas que nos proporcionam, são bocas maiores, boas de trabalhar. Aqui só cortou um pouquinho a margem de segurança, né? Vocês têm que atentar para isso, mas como a radiografia é bonita, a gente usa para mostrar para vocês, tá bom? Pessoal, acho que ficamos por aqui hoje, né? Cansaram de me ouvir? Alguma pergunta? Tudo certo? Falei muito? Capaz, prof, foi bem tranquilo. A tua aula é a melhor de todas, assim não Ah, cansa a meu. gente. Pessoal, se eu tô falando muito rápido, vocês me digam, porque eu vou falando, eu chego a enrolar aqui a língua, tá? Mas é uma pena. Ué, não ligou minha. Ah, deixa eu parar a apresentação. É uma pena, mas assim, é bom que vocês já têm, eu vou repetindo bastante, e vocês já vão ter uma ideia quando nós começarmos na prática, já vão estar me dando aula, tá bom? Amanhã a gente continua com os inferiores, senão vocês vão. Vai ficar ainda mais tranquilo, claro, com certeza, tá? Amanhã a gente continua com os inferiores, pessoal, e se der tempo, eu vou dar uma olhadinha naquelas questões que vocês erraram, né? E se vocês tiverem dúvidas também, isso às 10, às 10. Se vocês querem às 8, a gente pode fazer às 8. Vamos ver se o pessoal se manifesta. Não, tá bom. Não, acho que é 10, pode ser às 10, fica tranquilo, né? Tá jóia, então. Nenhuma dúvida, pessoal? Que turma boa! Pessoal, eu que agradeço, tá? Qualquer dúvida, se vocês quiserem anotar a aula, depois eu passo para vocês. Por isso que algumas coisas eu botei bem escrito.